E aí, pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê, e essa semana as coisas estão passando por mudanças, né? Como vocês estão vendo aí, eu estou em processo de mudança, encaixotando minhas coisas, guardando meus livros, e por isso essa semana a gente não vai ter, assim, vídeos normalmente, mas eu queria só comentar um pouco sobre a questão da mudança com os livros, né? A primeira vez que eu fiz uma mudança, foi a primeira? Não, não foi a primeira não, mas uma das vezes que eu fiz uma mudança com os livros, eu não estava muito preocupado com o tamanho das caixas que eu carregava os meus livros. Não sei se você já teve essa experiência, mas naquela ocasião eu, inclusive, usei caixas um pouco grandes. Assim, eu falei, não, eu preciso de caixas grandes porque eu tenho muitos livros, né? Enchi algumas caixas com livros ao ponto de ficar, assim, não vou dizer impossível, mas ficar extremamente difícil carregar aquelas caixas. Eu não tinha aquela perspectiva, mas acontece que livros, eles são bastante pesados. E em termos de densidade, né, ou seja, o tanto de espaço que ele ocupa, o tanto de massa que ele tem em termos de espaço que ele ocupa, se você enche uma caixa, fica bastante denso, a caixa fica bastante pesada. Naquela ocasião, então, eu aprendi que para carregar livros é importante você ter caixas pequenas, né? Mais ou menos do tamanho dessa aqui, né? Não é uma caixa muito grande, né? Então eu peguei várias caixas desse tamanho. É melhor você ter muitas caixas menores, né? Desse tamanho, um pouco menor do que isso, do que ter caixas muito grandes e você basicamente não conseguir carregar, né? Uma outra coisa que é legal, que eu procuro fazer, é organizar os livros mais ou menos do mesmo tamanho, né? Pega o livro ali, por exemplo, 14 por 21, 16 por 23, né? E esses livros do mesmo tamanho eu vou colocando na caixa porque por serem do mesmo tamanho eu consigo encaixá-los melhor. Eles vão sendo preenchidos deitados, né? E depois não vai preencher exatamente porque a caixa não foi feita exatamente para esse tamanho, mas eu vou colocando um ou outro preenchendo os espaços. Não tanto, porque a ideia não é deixar o mais cheio possível, né? Mas é preencher ali para que eles não fiquem balançando. Talvez seja o caso até de colocar algum papel ou sacola para eles não balançarem tanto, mas o suficiente, né, para preencher ali pelo menos eles deitados, né? Também procuro organizar os livros pelos mesmos temas, né? Em mudança, geralmente a gente conta com a ajuda de outras pessoas, geralmente são pessoas que não conhecem as suas coisas, né? É normal, faz parte. Ajuda aqui, beleza. Aí a pessoa sai pegando e você, né? Nem sempre você tem ali uma direção ou uma orientação da pessoa de como ela vai organizar suas coisas. Então é importante tentar organizar, por exemplo, por tema, ou pelo menos de acordo com como estavam as suas prateleiras, né? Se você organiza por temas, por exemplo. Então, há todos aqueles livros ali de teologia, todos aqueles livros ali de aconselhamento, deixar todos juntos. Por que que isso é interessante? Porque quando você vai para a nova casa e você está lá com os seus livros, talvez você pode precisar de um livro específico, de um assunto específico, e ainda não deu tempo de montar a sua estante, montar suas coisas, e aí você pode ir só naquela caixa, ao invés de ficar abrindo tudo e é essa, não, não é essa, não é essa. Será que é essa? Deve estar lá no fundo, né? E você tem umas coisas um pouco mais direcionadas. Isso é bem difícil no contexto de mudança, mas é possível em alguns casos um pouco mais exigentes, né? Graças a Deus não é o meu caso no momento, mas já foi meu caso em outro momento, né? E uma outra questão que dá para fazer é que ao invés de esperar uma demanda, né, em termos de, será que eu vou precisar desse livro? Você já prevê, não, ou pelo menos dá uma perspectiva. Ó, eu acho que eu posso precisar disso, talvez eu precise desse assunto antes de terminar de arrumar as minhas coisas na minha nova casa. Eu já vou precisar mexer nesses livros, então você separa uma caixinha especial, né? Aquela caixinha dos livros que você está usando ou que você vai usar. Seja alguns livros que você está preparando estudo bíblico, ou do curso que você está fazendo, ou da leitura do momento, que é importante para você. Então é importante ter uma caixinha ali, digamos, dedicada, né, para os livros do momento. E então, quando você se mudar, essa caixinha vai estar separada. Você pode etiquetar ela com papel ou com uma fita colorida. Então, quando você chegar,
né? Antes de abrir tudo, antes de organizar tudo, você pode ir só naquela caixa e você já tem acesso aos livros, né? Ah, talvez para alguns de vocês possa ser assim, nossa, né? Eu já sabia disso e tal, mas imagino que algumas pessoas têm dificuldades ou sequer, eu acho que a maioria é o caso, sequer pensam em como organizar essas coisas quando estão em processo de mudança. Nem sempre as pessoas pesquisam sobre mudança, ou tem especialidade, ou tem pessoas que são mais experientes ajudando. Às vezes a pessoa, tem que mudar e já sai encaixotando tudo. Ó, esse rapazinho aqui, ó, é um ótimo companheiro de mudança. Para quem não sabe, isso aqui é um rolo enorme de plástico bolha para a gente enrolar vidro, né, até fogão, né, máquina de lavar. E a gente gasta bastante, né, tá bem grande aqui. É, então, acho que compartilhar um pouco dessas experiências talvez seja interessante, né? Então é isso, estou aqui no meu terceiro dia, as coisas têm caminhado bem devagar, porque eu e a Rita estamos também com outros compromissos, alguns em termos de saúde, nada grave, só alguns exames que já estavam marcados, então a gente sempre tem que ficar parando. Meus pais também estão de mudança, a gente está ajudando um pouco eles também, não tanto, mas estamos ajudando, então a gente está dividido, está bem complicado, mas se Deus quiser, na próxima semana já estamos de casa nova. Mas é isso, só compartilhar um pouco com vocês. Valeu, até a próxima e falou, até mais.